Hora do vídeo que eu mais gosto de gravar nesse canal, o resumo da rodada. Semana 2 teve muita coisa legal, então sem mais delongas, Gretão, roda essa vinheta maravilhosa, que é hora de falar de tudo que rolou na semana 2 da temporada 2020 da NFL. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e meus amigos, que semana da hora, cara. Uma das maiores dificuldades que eu tenho aqui com o meu editor, o Greter, é a gente decidir o que colocar de destaque, porque é tanta coisa bacana. Então, infelizmente, não tinha como ser diferente nesse vídeo de ser um título falando sobre as lesões. Essa semana foi recheada de lesões e lesões de jogadores importantes, umas coisas muito tensas. Mas vamos por parte. Primeiro, vamos começar com o jogo que começou a semana 2, lá na quinta-feira. Bengals e Browns, os Browns ganharam de 35-30 contra os Bengals num jogo muito da hora, cara. Eu falei no pré-jogo, a galera tava achando que o jogo seria bem ruim e tal. Podia até ser, mas acabou que o jogo foi muito legal. E o que mais me surpreendeu é como os Browns foram infinitamente melhores que na semana 1. Foi ótimo ver o time que o hype é tão grande correspondendo um pouco pela primeira vez. Até o Odell Beckham Jr. recebendo bolas muito bem, mas o destaque de longe fica pro jogo corrido. Nick Chubb com Kareem Hunt tá absurdo, cara, tá absurdo, muito interessante, foram 3 touchdowns somados pra esses aí, e ainda é interessante ver o Joe Burrow, primeira escolha geral, e o seu desenvolvimento. Ele parece um quarterback veterano, como tantos analistas estão dizendo. Ele é um cara bem maduro e parece não estar deixando a pressão de levar ele pra baixo, e isso é muito bacana. Chegamos no domingo e aí começou as lesões, cara, e isso foi bem pesado. A primeira vítima veio no jogo entre Giants e Bears. Os Bears ganharam de 17-13 e o Saquon Barkley rompeu o ligamento cruzado anterior e tá fora da temporada. Infelizmente, essa seria só a primeira vítima de muito... Esse domingo foi bizarro, cara, realmente foi muito bizarro. O Saquon machucou e isso já deixou os Giants bem baleados, mas a verdade é que a defesa dos Bears foi muito interessante e apesar do ataque não ter ido tão bem, o Trubisky foi bem, fez bons passes, mas eu falo pra vocês que ele não me engana, cometeu erros e eu não duvido que isso aconteça mais vezes. Não importa, Golinho, o que você acha, os Bears estão 2-0, o Cairão errou um chute, mas foi importante no jogo de qualquer forma. Os Giants aí deixaram a desejar um pouquinho. Já quero trazer aqui pra vocês o que foi um dos melhores jogos do domingo, pra não dizer o melhor, Falcons e Cowboys. Que jogaço, cara. A questão aí, desculpa a torcida dos Falcons, mas que tristeza, velho. O Super Bowl 51 não doeu o suficiente, parece que foi pior dessa vez. Os Falcons conseguiram, e isso é um ponto positivo, transformar aquele monte de jardas que eles tinham feito na primeira semana em pontos. Conseguiram fazer 39 pontos, 4 passes para touchdown do Matt Ryan, e aí o primeiro erro, Julio Jones dropou uma bola que era para ser um touchdown que ferrou um pouco. Os Falcons abriram 20-0 e mesmo depois estava 39-24 para os Falcons, faltando mó pouco tempo, não sei o que. Os Cowboys conseguiram uma coisa que muitos times já tinham conseguido antes, conseguiram chegar perto, cara, 39-37, dependendo do onside kick, quando você chuta o kickoff tentando recuperar a posse da bola, uma coisa que é muito raro de dar certo e deu. E foi um onside kick muito diferente. Geralmente os kickers chutam para fazer aquele balãozinho, alguma coisa. Dessa vez a bola foi em câmera lenta, cruzando as 10 jardas necessárias. E quando cruzou, os Cowboys pegaram a bola. Os Falcons deram uma dormida violenta. E aí foi mais tranquilo, conseguiram virar o jogo. E os Cowboys ganharam 40-39. Não quero tirar de forma alguma o mérito dos Cowboys aqui. O Dak Prescott teve um jogo maravilhoso. O único jogador da história a passar para mais de 400 jardas e correr para para 3 touchdowns no mesmo jogo. Foi muito bacana. Os Packers ganharam dos Lions por 42-21 e mais uma vez Aaron foi o herói. Mas dessa vez não só o Aaron Rodgers, mas o Aaron Jones. 2 touchdowns corridos, 1 touchdown recebido, o cara é absurdo. Davante Adams ainda foi bem, mas por que eu tô destacando ele? Porque do outro lado tava o Jeffrey Okudah, draftado esse ano pelos Lions, que eu tava muito curioso pra ver, e o Davante Adams colocou ele no bolso. Aliás, colocar cornerback no bolso, a gente vai falar disso já já no Sunday Night Football. Então, o Jeff Okudah realmente não foi tão bem quanto eu imaginava. Os Lions começaram melhores abrindo 14-3 e logo eles já foram superados.
Jaguars e Titans fizeram um jogo bem legal, cara. Eu fiquei um pouco triste porque eu achava que os Jaguars fossem dominar mais, mas a verdade é que o protagonismo aí ficou pros Titans, tá? Os Titans ganharam de 33-30, o Minshew teve um jogo menos legal, foi interceptado 2 vezes, apesar de ser um quarterback muito interessante. A questão é que os Titans jogaram muito. O Tannehill teve 4 passes para touchdown, e o jogo, apesar de não começar tão disputado, foi disputado até o final, logo depois. O Gostkowski, responsável pela vitória no Monday Night, errou um extra point, mas foi decisivo mais uma vez, ganhando no final com um field goal de 49 jardas e se mostrando um bom kicker apesar das falhas. E olha só, Titans 2-0, que da hora. Que triste foi ver os Vikings, cara, na moral mesmo, 28-11 pros Colts aí. O Kirk Cousins voltou a ser o Kirk Cousins. Tem 2 quarterbacks que não me enganam, eu sempre digo isso, o Kirk Cousins e o Mitchell Trubisky. O Kirk Cousins fez um péssimo jogo, 3 interceptações, um jogo muito ruim, sofreu um safety. É o terceiro jogo de temporada regular seguido que os Vikings têm um safety, cara. Foi na semana 1 de 2020 e lá na semana 17 de 2019, o que é bizarro. Eu pego pesado com o Kirk Cousins, mas a verdade é que nada deu certo nos Vikings em geral, cara. Do lado dos Colts, o Jonathan Taylor correu muito bem, ele já tinha ido bem na semana 1, foi muito bem agora. Os recebedores dos Colts foram bem, os Colts tinham dificuldade de pontuar em touchdown, mas aí vinha o Rodrigo Blankenship e fazia field goal. Foram 4 field goals tentados e 4 bem-sucedidos pro kicker metade brasileiro. Os Vikings estão 0-2 pela primeira vez desde 2013 e a situação tá realmente difícil pro time de Minnesota. Bills e Dolphins protagonizaram um duelo de divisão aí com a vitória dos Bills por 31-28 contra os Dolphins. O Josh Allen teve um baita jogaço. Sempre que o Josh Allen joga contra os Dolphins, ele vai absurdamente bem, e esse foi um recorde da carreira. Mais de 400 jardas de passe, 4 passes para touchdown. Stephon Diggs se mostra o recebedor mais confiável aí e o preferido do Josh Allen, pelo que parece, fez mais de 150 jardas. E Miami não foi mal, cara. O Ryan Fitzpatrick é esforçado pra caramba, ele joga bem. O Mike Gesicki foi muito bem, com recepção de uma mão e tudo mais. Eu duvido que o Tua vire titular tão cedo, mas os Dolphins ainda têm vários problemas, apesar do placar ter terminado aí bem próximo, né? Com os times que na semana passada não tendo ido tão pior assim nessa semana, os times que tinham ido mal, eu quero dizer, os Jets ficam aí quase certos como o pior time da liga nesse momento. Os 49ers são um time de Super Bowl e é claro que eles ganham... Não é claro, nunca é claro, né? Mas a superioridade tava ali. Mesmo assim, os Jets jogaram muito mal. 31-13 para os 49ers, mas a questão aqui que mais pegou foram as lesões, cara. Jogadores dos 49ers culparam o gramado do MetLife Stadium e a galera do estádio já falou que tava tudo de acordo com a NFL, então não sabemos o que houve. A questão é, notícias muito ruins. Nick Bosa, melhor jogador calouro defensivo do ano passado e um grande jogador defensivo na NFL, rompeu o ligamento cruzado anterior, tá fora da temporada. É uma perda gigantesca para São Francisco, realmente muito difícil. O Garoppolo machucou, não foi tão sério, talvez ele volte essa semana, se não voltar vai ser na próxima, mas não foi tão sério. A questão é que ele foi substituído pelo Nick Mullens o jogo inteiro, então realmente já foi um pouco mais difícil pros Niners, mas não tanto, porque eles ganharam muito tranquilo. Mas teve outros, cara. Raheem Mostert, que começou na primeira jogada fazendo um touchdown que já desestabilizou os Jets. O Dee Ford, Solomon Thomas, todos ainda pendentes de confirmação de suas lesões, também saíram do jogo. E isso foi bem pesado, mas no jogo pouco competitivo, os Jets não estão nada bem. Steelers ganharam dos Broncos 26-21 e a galera tá me zoando. Golin, você não falou que os Broncos iam voar? Calma, cara, foram 2 jogos difíceis nas primeiras semanas e ainda mais lesões, né? O Drew Lock, com uma lesão no ombro, vai ficar de 2 a 6 semanas fora. Torcida de Denver, vamos torcer pra ser 2 semanas. Mas a verdade é que os Steelers estão jogando muito bem. Ah, e mais uma vítima, Cortland Sutton, wide receiver dos Broncos, se não for o principal, um dos, também fora da temporada por lesão. O Jeff Driscoll substituiu o Drew Lock e não foi tão ruim, apesar de ter sido sacado 6 vezes. Essa linha defensiva dos Steelers tá absurda. O Big Ben com a primeira interceptação da temporada, mas sem dúvida nenhuma os Steelers eram o melhor time ali e foram muito bem. Tô bem curioso pra esses Steelers esse ano. Eu sempre disse que dependia do quarterback e o quarterback tá bem, então o time realmente tá muito legal.
Último jogo da faixa das 2 da tarde, os Panthers foram até o Raymond James Stadium enfrentar os Buccaneers no primeiro jogo do Tom Brady em casa, jogando no Raymond James. E ele chegou. O Brady estava desde as 8h30 da manhã, horário americano, no estádio e estreou muito melhor que no primeiro jogo. Teve interceptação, teve passes que eu não achei legais pro Tom Brady, que antigamente ele não fazia, mas ele foi bem pra caramba, a verdade é essa. Fournette correu muito bem, o Mike Evans recebeu muito bem, e os Panthers ainda estão em processo depois da perda do Cam Newton. O Teddy Bridgewater sofreu, apesar de ter tido ótimos passes, DJ Moore, Robbie Anderson foram muito bens no jogo, mas não foi suficiente, não resultou em pontuação, e os Bucks ganharam 31-17 com propriedade. Os Rams ganharam dos Eagles, e olha que situação interessante, os Rams ganharam de 37-19 e o Goff foi muito bem, fazendo o pessoal que fala que ele não é um quarterback bom queimar a língua. Quero deixar claro, nunca falei isso, só falei que ele talvez não tenha aquele talento de protagonista, eu acho que ele se encaixa muito bem, faz as coisas direitinho, mas quando depende dele o bagulho, talvez ele não interessa, golinzão, não importa, ele foi bem demais. Os Rams estão 2-0 e os Eagles estão 0-2, isso é pesado, né? Foram 3 passes para touchdown do Goff, os 3 pro Tyler Higbee, o que é bem bacana, e a questão é que os Eagles tinham sofrido com desfalques na semana 1, nessa semana 2 não, cara, então realmente o desempenho ruim foi pesado. Muito turnover, o Wentz, apesar de não ter tido nenhum sack nessa partida, perto dos 8 da semana 1, não tá bem, tá difícil a situação dos Eagles, cara. E a questão é que os Cardinals estão 2-0 e muito bem esse ano. O destaque não fica para os quarterbacks, apesar do Kyler Murray ter feito 2 touchdowns corridos, o que pra ele é quase padrão, porque o cara é absurdo, mas a verdade é que o jogo foi pouco disputado. Os Cardinals abriram 20-0 muito rápido e só tiveram que segurar. O Washington não tá legal, apesar de ter o Chase Young, que é um baita de um jogador, e ter jogadores defensivos interessantes, o Washington tá com vários problemas. E os Cardinals, quem diria, muito bens. Nesse momento, os 49ers estão em último lugar na divisão com uma vitória e uma derrota, enquanto Rams, Seahawks e Cardinals 2-0. Chiefs e Chargers fizeram um jogo muito interessante e que foi pra prorrogação. Vitória dos Chiefs por 23-20, mas a maior surpresa aí foi que o titular dos Chargers não foi Tyrod Taylor, foi Justin Herbert, uma das primeiras escolhas de quarterback aí no draft desse ano. A gente tava muito curioso pra ver ele em ação e ele entrou e foi da hora. Teve uma interceptação, teve um passe pra touchdown, mas foram ótimos passes que ele fez nesse jogo. Eu tô muito curioso pra ver o Justin Herbert, mas o Anthony Lynn, técnico dos Chargers, já falou que Tyrod Taylor titular, Tyrod Taylor 100% de saúde, ele é o titular, o que me deixa meio triste porque eu realmente gostei de ver o Justin Herbert em ação. Do outro lado, o Mahomes teve um jogo bem atípico, cara. Ele não foi bem pros padrões, apesar de que enfrentando os Chargers o Mahomes é um pouco abaixo, não era tão abaixo. O Mahomes não fez um bom jogo, apesar de que não fazer um bom jogo pro Mahomes é o padrão dele. Ele realmente acabou indo bem, não teve interceptação, 2 passes para touchdown e tudo mais, mas os Chiefs não dominaram daquele jeito que a gente poderia imaginar. O jogo foi para prorrogação e foi decidido num chute do Harrison Butker de 58 jardas, um chute longo pra caramba e que mesmo assim deu a vitória para os Chiefs, que estão muito bem, apesar do desempenho nesse jogo não ter sido, nossa, campeão do Super Bowl. Ravens e Texans foi o último jogo aí dessa faixa horária das 5 e os Ravens ganharam tranquilo 33-16. A verdade são 2 bons times, mas a superioridade dos Ravens é muito grande. Se não for o melhor time da NFL nesse momento, são os Seahawks, que eu vou falar daqui a pouquinho. O duelo foi bastante esperado, 2 quarterbacks excelentes, mas a questão a defesa dos Ravens é muito eficaz, cara. Ela bota muito medo, ela provoca turnover, isso é muito legal. Então, é bem simples, a defesa não deixou os Texans jogarem e o ataque avançava muito bem. Aliás, um cara que eu não dei destaque de calouro, J.K. Dobbins, cara. Um baita de um running back que eu tô achando ele muito legal. E o Patrick Quinn também na defesa dos Ravens é bem legal. Os Texans passaram por 2 jogos muito difíceis e estão 0-2. É claro, enfrentando Chiefs e Ravens seria muito difícil. E o domingo acabou com o Sunday Night Football, Patriots e Seahawks. Eu tô dividido até agora com esse jogo, velho. 35-30 para os Seahawks e foi um baita de um jogaço. A superioridade dos Seahawks foi grande, cara. O time é absurdo.
Russell Wilson é o melhor jogador, o melhor quarterback da NFL nesse momento. E eu sou um fanboy do Mahomes, cara. Mas 5 touchdowns, 5 passes pra touchdown, cara. É raríssimo um quarterback conseguir fazer 5 passes pra touchdown contra a defesa do Bill Belichick. Um aproveitamento absurdo. Em um dado momento era mais passe pra touchdown na temporada do que passe incompleto no jogo, tá ligado? É ridículo uma coisa dessas. Então, da parte do Seahawks, o ataque fenomenal. DK Metcalf é um monstro. Eu fico triste de torcer contra os Seahawks porque eu acho eles absurdos, tá ligado? Então eles realmente foram muito bem. Tyler Lockett muito bem. Um ataque maravilhoso. A questão é, e aí me permitam ser um pouco clubista, Go Pats, cara! Os Pats foram bem, velho. Começaram com uma pick six. Aliás, só falar aqui do James White, né? Um dos melhores running backs que os Patriots têm aí. Os pais dele sofreram um acidente de carro, o pai dele morreu e a mãe dele em estado grave no hospital poucas horas antes do jogo. Então, cara, a gente vê esse negócio pra se divertir, velho. As coisas que realmente importam na vida, como família e essas coisas. Que dia horrível pro James White, velho. E eu só sinto muito mesmo. Logo no começo do jogo, o Russell Wilson teve uma interceptação retornada para touchdown. E o Devin McCourty, que fez o touchdown, ele mandou um abraço pro James White, foi muito legal. O próprio Russell Wilson, Tom Brady e tudo mais. Enfim, voltando pra parte mais divertida do jogo aqui. Esse erro, causado pelo Greg Olsen, inclusive, ele tava querendo ajudar o Cam Newton, tô zoando. Teve o touchdown dos Patriots. E aí o jogo foi bem pegado, cara. 14-14, 17-14 pros Patriots. E aí, jogar contra os Seahawks é assim. Se você não pontua no seu ataque, meu amigo, os caras vão pontuar. E aí os Seahawks abriram. Só que os Seahawks abriram e os Patriots encostaram, chegando a o Edelman ter 179 jardas, ter jogado bem pra caramba, o Cam Newton ter jogado bem pra caramba. O problema aí foi o jogo corrido dos Patriots, que foi completamente neutralizado, e essa é uma das peças que os Patriots mais gostam. E aí os Patriots tiveram que depender muito da linha ofensiva, que foi muito bem, e do Cam Newton, que foi muito bem. A questão é que ganhar do Seahawks é difícil pra caramba, mas foi emocionante até o último segundo, em que os Patriots, faltando tipo 4 segundos, conseguiram chegar na linha de 1 jarda, e os jogos entre Patriots e Seahawks são sempre decididos na linha de 1 jarda. Os Patriots resolveram executar de novo uma jogada que estava dando muito certo, que é sem recebedores nenhum, uma galera pra fazer frente ali no Cam Newton, um fullback, e o Cam Newton corre pra endzone. Deu certo várias vezes, em uma das vezes foi uma trick play em que a jogada era pro fullback, dessa vez era pro Cam Newton correr pra endzone, ele não conseguiu. Vitória merecidíssima do Seahawks. Fiquei triste, cara, fiquei triste demais, mas aí eu fiz um tweet depois que gerou um burburinho, que eu falei assim: no futuro a gente vai ver que os Patriots foram uma das primeiras vítimas do time que tem o MVP e a Legion of Boom 2.0. Eu quero aproveitar pra dizer aqui, eu gosto muito da defesa do Seahawks com o Quandre Diggs, que foi expulso por uma cabeçada, o Bruce Irvin, que saiu machucado e tá fora da temporada, Jesus Cristo, e Jamal Adams. Jamal Adams é de longe o melhor safety da NFL, o cara é absurdo. A questão é que a Legion of Boom original, com Cam Chancellor, Richard Sherman e Earl Thomas, todos esses que você conhece muito bem, eles não eram só uma defesa boa, eles eram uma defesa que punha medo, e meu amigo, eu fiquei com medo da defesa do Seahawks ali. Mesmo assim, semana 1 cedeu muita jarda, semana 2 cedeu muita jarda, é uma defesa que precisa melhorar muito, mas é por isso que eu disse, no futuro pode ser uma Legion of Boom 2.0. Não liguem quando eu falar essas coisas, cara, de verdade, o meu maior objetivo é entreter vocês aqui, e eu vou falar bobagem demais, tá bom? Mas foi um jogaço, meu Deus, foi um jogaço! E os Patriots me deixaram tão tensos que eu até perdi cabelo. Eu gravo os vídeos, esse vídeo aqui grandão, em momentos diferentes, então não tem muito jeito. A rodada terminou com o Monday Night Football entre Raiders e Saints, e quem diria, excelente vitória dos Raiders por 34-24, estrearam o seu novo estádio, o Allegiant Stadium, no coração de Las Vegas, com uma vitória contra um time maravilhoso que são os Saints, cara, isso foi muito bacana. E aí, Golinho, os Saints pipocaram? Em alguns momentos eu acho que eles erraram algumas decisões, assim.
assim, mas de verdade, eles estavam correndo bem, eles estavam com passes interessantes. A questão é que os Raiders, em momentos-chave, conseguiram impedir o ataque dos Saints e quando entraram em campo conseguiram fazer pontuações. Eu acho que o momento mais icônico disso aí é quando os Saints estavam ganhando por 7 pontos, podiam chutar o punch e contar com a defesa ali, faltando 1 minuto e meio por aí, e eles escolheram fazer um chute longaço, cara. O Daniel Carlson acertou um chute de 54 e aqueles com propriedade, que o cara manda uma bicuda que parece que seria bom, velho. De mais 10 jardas, foi sensacional. E com isso, os Raiders não só ganharam, mas ganharam por 10 pontos. Que vitória interessante, cara. E semana que vem é Patriots e Raiders, eu já tô preocupado. E eu vou ser sincero, eu fico meio preocupado com o Derek Carr. Esse jogo foi muito interessante, cara. 3 passes para touchdown, nenhuma interceptação, algumas bolas muito bem colocadas. O jogo foi muito bom, de verdade. E a ESPN já divulgou os jogos que ela vai transmitir na semana 3, então na quinta-feira temos Dolphins e Jaguars pelo Thursday Night Football, no domingo, 2 horas da tarde, Texans e Steelers, e na ESPN 2, Raiders e Patriots, às 5h25 na ESPN, Cowboys e Seahawks, na Fox Sports às 5h25, Buccaneers e Broncos, e no Sunday Night Football, Green Bay Packers e New Orleans Saints, um baita de um jogo. Se tiver basquete rolando na hora, vai ser exibido na ESPN 2, e a semana acaba com um jogaço na segunda-feira, Chiefs e Ravens, 2 dos melhores times da NFL até aqui. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, obrigado pelos 70 mil inscritos aqui no Golim Sports, e a gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para todos vocês, fui!